Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com você para compartilhar todo aquele conhecimento que durante as nossas vidas profissionais e pessoais nós vamos acumulando e viemos acumulando para dividir aqui com você. Então, o nosso propósito sempre nas lives é dividir todo esse conhecimento, seja científico, seja pessoal, que nós possamos entender que seja útil a você, né? E por isso hoje nós estamos aqui. Obrigada a todos que estão entrando. Se você achar que é interessante para alguma pessoa, porque hoje a gente vai falar de um tema assim, super bacana, um tema da maior importância. Se você achar que possa interessar pessoas, o seu relacionamento, familiares, pai, mãe, tios, irmãos, quem quer que seja, você mande um direct e chame para cá, porque hoje nós vamos falar de uma coisa para agora e para o futuro. Prevenção de esquecimentos, prevenção de problemas de memória, de prevenção de perda de memória, né? Que é tudo que a maior parte das pessoas, a maior parte de nós tememos, né? Quer dizer, todos nós estamos em processo de envelhecimento, com certeza, a partir do nosso nascimento. Porém, como assim, né? Como assim que eu vou envelhecer? Adianta eu só pensar em quantidade de anos? Ou eu posso também pensar e olá Karen, olá Tereza, olá Kátia, nossa, Marilu, ai, tanta gente querida, tanta gente aqui que não deu para eu ver, a Leila, Tatiana, muito grata a todos vocês que estão entrando. E como eu falei, se tiver alguém que vocês acham que possa se beneficiar, também mande um direct e chame para cá. Bom, mas a gente estava falando que a maior parte da população adulta, ainda hoje, teme ter Alzheimer, teme ser acometido pela doença de Alzheimer, que começa com pequenos esquecimentos. E é isso, não sobre a doença de Alzheimer propriamente dita, mas é sobre esses esquecimentos que não são naturais do envelhecimento, apesar que ainda hoje muitas pessoas acreditam que envelhecer está associado a esquecer, a esquecimentos. Isso realmente é uma informação equivocada, porque o envelhecimento normal ele não necessariamente seria uma entidade, o esquecimento não é uma entidade do envelhecimento. Então, nem todos os idosos, nem todos os velhos, mesmo de idade bastante avançada, não necessariamente essa pessoa vai se tornar esquecida. Muitas vezes nós temos preconceito por até falta de oportunidade de aprofundarmos os nossos conhecimentos, de conhecer melhor sobre o funcionamento cerebral, sobre estratégias que possam nos ajudar a cultivar esse bem-estar, cultivar comportamentos, hábitos, estilos de vida que são realmente saudáveis e favoráveis a não só a memória, mas a todos os aspectos do cérebro e das nossas vidas. E o Dr. Paulo deve estar quase chegando e eu gostaria só de mencionar aqui uma questão que eu considero importante a partir do nosso título, que é a prevenção. Então, o nosso tema, o nosso título de hoje, e só dar uma pausazinha para dizer que eu agradeço muito a todas vocês, a todos vocês que estão aqui, super grata. Como sempre a gente fala, sem vocês não tem como a gente continuar compartilhando os conhecimentos científicos, acadêmicos,
pessoais. Então, eu agradeço a todos, né? Várias pessoas queridas, muito conhecidas, do coração estão aqui. Eu sou super grata a vocês, pessoas que nos acompanham em todas as lives, né? Então, é muito importante isso para nós, isso é muito inspirador a gente saber que a gente tem um canal que a gente pode dividir aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente vem acumulando, né? E o nosso título da live hoje, o nosso tema central é exatamente, o tema é memória, né? Esse é o assunto da live. Ó, o Dr. Paulo chegando, que prazer. E o título é: existe prevenção? Vocês já ouviram falar? Porque a gente só ouve falar que as pessoas estão ficando esquecidas depois que tem um diagnóstico de Alzheimer, alguma coisa ligada a doenças neurodegenerativas, comprometimento cognitivo maior. Mas e aí? E aí? Né? Será que existe prevenção para quem nem começou a esquecer, para quem já está esquecendo pouco? Então nós vamos conversar isso com nosso super especial convidado, Dr. Paulo Bertolucci, né? É um prazer, é uma honra, é uma alegria muito grande tê-lo conosco, né? A gente fica assim muito honrada de poder tê-lo aqui na nossa página. Pela segunda vez, diga-se de passagem, né? Porque vocês pediram bis, né? Vocês, a pedidos, o Dr. Paulo está voltando para a nossa página hoje. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a prevenção, mas eu vou chamar o Dr. Paulo. Eu vou chamar o Dr. Paulo, se ele aceitar, ele já vai entrar. O que é prevenção? Se a gente for, eu vou só falar: oi, doutor, como é que tá? Que delícia você aqui outra vez, né? Que prazer, quanta honra, que alegria. Obrigado pelo convite, Sumaia. Olha que não foi só eu que convidei. Também. Ai, que bom, doutor. E olha, eu falei que as pessoas começaram a pedir bis, aí eu falei, vou chamar o Dr. Paulo outra vez, né? Então é uma honra muito grande, né, ter conosco essa pessoa, assim, tão renomada internacionalmente e poder, né, assim, abrir esse espaço na sua agenda para compartilhar conosco tanta coisa que está guardada aí dentro ao longo desses estudos, pesquisas, docências, etc., né, doutor? Consultório, né, que você atende várias pessoas, inclusive aqui de Uberaba, que nós temos pacientes em comum. É verdade. Então, eu estava querendo fazer só uma contextualização rápida sobre prevenção, que tem a ver com o nosso tema, né? Então, para as pessoas que estão aqui, vamos só, assim, tentar fazer uma introduçãozinha sobre essa questão. O que é prevenção? Né? Então, quando a gente fala de prevenção de esquecimentos, de perda de memória, mas vamos primeiro falar dessa palavra, desse significado, a partir de qual lugar que nós vamos falar de prevenção. Então, é um conjunto de práticas que visa analisar, controlar riscos, né, do que está acontecendo ou que está sendo desenvolvido através de formas bem continuadas, assim, muito antes de acontecer, porque tem vários tipos de prevenção, nós vamos falar. Mas essas práticas, elas são desenvolvidas de forma continuada. Então, vocês vão ver que são práticas que precisam ser cultivadas, além de aprendidas, cultivadas. No dia a dia, no espírito de ficar cada vez melhor, né? Então, ter uma melhora contínua. Então, eu falo que não adianta só a pessoa aspirar, eu quero ter uma boa memória. Não adianta se inspirar, eu vou ler tal coisa, fazer palavras cruzadas, etc. Ou estar motivado até, não, eu realmente quero ter, eu tenho convicção. Só que, além de tudo isso, tem que deliberação. Então, não adianta eu só ter motivação, aspiração, inspiração, intenção, se eu não busco, se eu não tenho uma ação que corresponda à aquisição desse conhecimento e o cultivo dessas práticas, né? Então, isso também nos lembra muito as ciências contemplativas, que falam que é também um caminho inacabado, assim como a prevenção é um caminho, poderíamos dizer que é um caminho inacabado, que
precisa ser cultivado diariamente com vistas realmente a chegar nessa maior eficácia possível no controle do risco. Então, é antes de acontecer, é lá atrás, né, que nós estamos falando, começando por aí. Então, nós temos, segundo o Portal de Saúde Pública, nós temos a prevenção primordial, que está ligada a evitar emergências, e o estabelecimento de estilos de vida que aumente o risco da pessoa vir a ter tal problema. Então, através de medidas e de comportamentos saudáveis, antes dela, vamos dizer assim, se estabelecer dentro daquele espaço do risco, né? A primária, que vai lá na origem do risco de ser acometido por algum problema e busca evitar remover fatores de risco, causas, desenvolvendo mecanismos para evitar essa doença e o aumento desses riscos, né? A secundária, ela vai detectar precocemente os problemas das pessoas que já estão doentes, mas podem ser até assintomáticos ou poucos sintomas, como é o caso do comprometimento cognitivo leve ou algum tipo de dificuldade que possa impactar o funcionamento cerebral, a própria habilidade de memória, a partir da influência da alteração de humor, então depressivo, ansioso. E a terciária, que seria limitar a progressão da doença que já está instalada, das consequências, dos impactos no funcionamento global do paciente, no seu ambiente, estabilizando e prevenindo o avanço. Então, em todas essas áreas, e tem a quaternária, né, que seria evitar iatrogenia, seria o excesso de medicações, sugerir alternativas éticas e aceitas para que ocorra o processamento da doença, evitar e prevenir excesso de intervencionismo médicos e de outras áreas também, sem que haja necessidade. E a neuropsicologia, ela atua em todas esses níveis de prevenção, porque nós trabalhamos com pessoas saudáveis e com pessoas que têm poucas dificuldades, ou atencionais, ou de memórias, ou executivas, entre outras, e aquelas que já têm alguns sintomas e aquelas que já têm o diagnóstico estabelecido, né? E vocês vejam que é muito importante essa questão do estilo de vida. Acho que agora é um bom momento para você, a partir do que o Dr. Paulo falar para nós, a gente parar e pensar o que sim, o que não. O que sim eu devo tirar da minha vida que está interferindo na minha saúde cerebral. O que não devo tirar, que deve permanecer. E o que eu devo acrescentar que eu não estou lançando mão e que eu posso lançar e pode me ajudar. Então, nós temos aqui também a importância do estilo de vida no sentido do tipo de rotina, de consumos, de hábitos, de forma de viver, né? Que é diferente de qualidade de vida, que é mais a condição de vida. E o estilo de vida, só para terminar, eu gostaria de falar com vocês que pode ser uma escolha, mas é muito importante você conhecer, então ter a psicoeducação ou ter a informação para que você faça a sua escolha. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos oferecer esse conteúdo a você para que você faça a sua escolha. Como é que você está vivendo? Como é que você deseja viver? Como é que você deseja continuar, né, vivendo? Se você tem menos de 50, como você quer chegar aos 70 ou 90, se você chegar? Se você tem mais de 60, 70, o que você pode fazer ainda? Ainda há tempo, sempre há tempo, para que você possa viver com mais qualidade. Porque não adianta só a quantidade de anos. É preciso a gente pensar também
na qualidade. E a qualidade e essa prevenção, o doutor Paulo vai falar conosco, eu vou passar a palavra para ele, eu estava só fazendo uma rápida contextualização, esse querido nosso aqui, né, já tô até sentindo parte do Instituto do Cérebro, doutor Paulo, e ele vai contar para a gente como é que é essa questão de prevenção. E ele é chefe da unidade de neurologia do comportamento da Unifesp e antiga escola paulista de medicina, né, doutor Paulo? Na verdade, ela voltou a ser escola paulista. Ah, sim. Justamente porque tinha uma longa tradição como escola paulista, quer dizer, era escola paulista antes de existir a Unifesp. Né? E você sabe, doutor? Ficava meio estranho isso. E você sabe, doutor, que o Uberaba, a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro e a Escola Paulista eram as únicas autarquias que tinham no Brasil, e aí a Escola Paulista passou para a universidade e a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro passou à Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Interessante isso, né? Eu sou da época da Escola Paulista, eu já fiz alguns cursos na Escola Paulista de Medicina. Não, mas voltou como Escola Paulista Unifesp, né? Legal. Mas antes de falar de prevenção, eu acho que isso é bom deixar claro para os nossos internautas o que nós estamos falando quando nós falamos em prevenção aqui. Sim. Por exemplo, tem muitas doenças infecciosas que você previne se vacinando. Prevenção aqui significa a vacina vai evitar que você tenha a doença. É bom deixar claro de cara. No contexto das demências, não tem isso. Eu estou dizendo assim, as medidas que você toma, na verdade, são para duas coisas. Para diminuir as chances e para adiar as fases mais avançadas da doença. Sim. Então, não tem a garantia, infelizmente. Agora, considerando como essas doenças são, você diminuir chance ou adiar é um grande negócio, né? Com uma certeza. Coisa que valeria a pena. Né? E aí a prevenção, nesse sentido que nós estamos falando aqui, ela começa mais ou menos assim, tem fatores que de risco que você não vai conseguir mudar. Então, perfis genéticos. Depende do perfil genético, esse não tem como mudar, é o que você nasceu e é isso. Né? Aqui tem uma coisa que, assim, até agora, só se falava das mutações de risco. Então tinha aquela coisa medonha, que são as mutações para a doença de Alzheimer familiar. Um bom exemplo disso está naquele filme, Para Sempre Alice, né? Ali era uma história dessas, de mutações. Quem tem a mutação, infelizmente, tem uma chance de 100% de desenvolver a demência da doença de Alzheimer. Porém, tem uma coisa, e isto também é importante, mas esse é assunto para outra coisa, que é assim, vamos imaginar que você resolveu, eu vou ver se eu posso não ter doença de Alzheimer, vou ver os marcadores no líquor. Você viu os marcadores no líquor e você tem o quadro, o perfil que você espera encontrar na doença de Alzheimer. Isto significa que você está dentro do espectro da doença. Mas não diz como é que você vai em frente. Mas uma parte do como é que você vai em frente já é sabida. Justamente assim, pegando pessoas que têm esses marcadores e acompanhando. Você pode pegar pessoas que nem têm lapsos de memória, numa fase pré-clínica. E é claro que elas têm uma chance muito mais alta de ir para a etapa seguinte do comprometimento cognitivo leve e do comprometimento cognitivo leve para a demência. O seu problema você não sabe quando isso vai acontecer, mas isso já foi visto. Dependendo de algumas coisas em relação à sua saúde, a outros aspectos da sua saúde, você pode ir mais rápido ou mais devagar. Isto fala muito sobre a prevenção.
Então, a prevenção, né? A genética, não tem jeito. Começamos mal. A genética você não muda. Mas poderá mudar. A gente sempre fala nos genes de risco. Todo ano tem essa Conferência Internacional da Doença de Alzheimer. Este ano foi apresentado a história de um rapaz da Colômbia. É um vale que tem, onde mais ou menos a partir de uma família se esparramou pelo vale afora toda a mutação para a doença de Alzheimer. Então é uma região com uma elevadíssima incidência de doença de Alzheimer. E é claro que a essa altura já se sabe mais ou menos qual é o percurso dessas pessoas. O que eu estou te dizendo é a pessoa fez o teste genético. Mais ou menos você calcula. Isso pode variar um pouco, né? Para esta família aqui, começam os lapsos mais ou menos a partir desta, entre essa e essa idade, assim por diante. E esse homem fugiu da regra. Quando chegou a época que ele deveria apresentar os lapsos, ele não apresentou. Continuando, ele continuou não apresentando. E, eventualmente, foi possível identificar um gene que é o contrário, que ele é protetor para a doença de Alzheimer. Como se compensasse. Porque ele tinha mutação, na verdade ele tinha tudo para ir em frente, e não foi. Sim. E não foi graças a esse poderoso gene protetor. Ele está lá até hoje, vivendo a vida. A moral da história é, então, voltando lá, você pode encarar assim, a prevenção das demências é mais ou menos uma corrida, como esses joguinhos que você joga os dados e avança X casas. Sim. Dependendo da casa que você cai, você avança mais 3, ou espere 2 vezes sem jogar, né? Num certo sentido é isso desde o começo. Então, no começo, assim, a genética, se imaginava, a genética mostra risco. Não. Sim. Uma hora dessas nós poderemos, eventualmente, identificar genes protetores. O que justificaria porque tem pessoas que são tão resistentes à doença de Alzheimer. Começa aí. A infância. O que acontece na infância? Na infância, você pode começar a adquirir hábitos alimentares saudáveis. Se entre os nossos internautas tem pais, eu queria chamar a atenção. Você começa isso cedo. Uma vez que as crianças aprendam isso, elas vão comer hambúrguer, comer bacon e qualquer outra coisa, mas será mais fácil, mais ou menos, se manter dentro de uma linha de alimentação saudável do que tentar lá na frente, aos 50, pensar, até hoje eu me entupi de gordura, agora eu preciso mudar meus hábitos alimentares. Isso é possível acontecer, mas é difícil. A outra coisa que deve começar na infância, a prática de atividade física. Então você veja que a prevenção é precoce. Ela deveria começar ali, adquirindo estes hábitos, porque outros obstáculos vão surgir à frente. Pelo menos, você já tem 2 coisas a seu favor aqui, que é a alimentação saudável e a atividade física regular. Então, é aí. E aí vamos para a adolescência. Na adolescência, em geral, é que começa o consumo de álcool. Não estou dizendo que a humanidade deveria ser abstêmia. O que eu estou dizendo é que tem diferença entre um drink e encher a cara. E, de novo, tipicamente, a dependência ao álcool começa na adolescência. Aí é que começa a se manifestar, né? Na verdade, isso aí tem alguma influência genética, que não vem ao caso nesse momento, mas você também não pode pensar assim, então, meu perfil genético é assim, é de maior risco de dependência, eu não posso fazer nada, estou indo para o bar. Não, não é assim que se faz, é o contrário. Se o seu perfil é esse, você tem que ser mais cuidadoso. Até porque a gente... Desculpa, até porque a gente pode
treinar do ponto de vista neuropsicológico o controle inibitório, o controle desse impulso. Hoje tem várias técnicas com evidências que a gente pode ajudar a esse autocontrole, né, doutor? Sim. E é claro que tem casos e casos, mas também tem alguma coisa a ver, porque na adolescência a gente sabe que ainda está desenvolvendo o frontal, né? O lobo Sim. frontal. Então, essas são atividades que a pessoa tem mais dificuldade mesmo desse controle. Sim, sim, ela tem mais dificuldade de ter esse controle. E aí ela pode precisar de mais contenção externa, né? E aí você vai para a idade adulta. Sim. Aqui você precisa começar a prestar atenção em uma coisa. Se você perguntar para um neurologista, um geriatra, quais são os fatores de risco para a doença de Alzheimer, ele vai te dizer, provavelmente, hipertensão mal controlada começando na meia-idade, diabetes mal controlada começando na meia-idade, sobrepeso. É verdade, são. O problema é que não são só esses. Os outros podem passar pouco avaliados, mas eles precisam ser abordados. Então, a partir daí, né, idade adulta e meia-idade, você precisa ficar atento a déficit auditivo. Déficit auditivo não corrigido é fator de risco. Sim. Padrão de sono. A pior coisa que pode acontecer para quem já está começando a desenvolver o espectro da doença é o sono fragmentado. Aquilo, a pessoa dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. E aí você tem que voltar lá atrás, na infância e adolescência, em implantar bons hábitos de sono, né? Porque isso vai fazer falta lá na frente. Na realidade, se você for olhar, existe uma ligação direta entre essas coisas. Quando você fala, né, as pessoas falam, diabetes e hipertensão são fator de risco porque eles alteram a circulação cerebral. Então, é um certo que já estava lá com a base para a doença de Alzheimer, em cima disso tem uma circulação ruim, ou seja, você tem 2 danos acontecendo no mesmo cérebro, e aí você antecipa a doença. Ou, se você controlar essas doenças, você retarda. Na realidade, sim, eles podem alterar, ninguém tem dúvida. Uma pessoa que não trata bem da pressão está mais sujeita a acidente vascular cerebral. Naturalmente. Todos sabemos disso. Mas o que eu estou falando aqui é de outra coisa. A diabetes mal controlada, a hipertensão, o sobrepeso também estimula a atividade inflamatória no cérebro. Sim. E esta, sim, é um tiro para a doença de Alzheimer, né? E se ainda juntar álcool, hein, doutor? Como? Se ainda unir isso ao uso de álcool contínuo. Sim, você vai fazendo as combinações para o bem ou para o mal. Sim. Se você fizer para o mal, você vai antecipar. Não tem o que fazer aí. Vai ser isso, né? Então tem isso. E claro, tem as outras coisas que são o estilo de vida. Internautas podem se manifestar. Nós temos que ser justos aqui. Eu tenho certeza que pelo menos alguns de vocês conhecem pessoas que vivem sozinhas, mas vivem felizes. Isto acontece. São pessoas que convivem bem com elas próprias. Sim. Para a maioria das pessoas, isto não é verdade. E a razão é bastante simples. O homem é um mamífero social. Ele já foi desenhado para conviver em grupo. Sim. E a socialização, então vamos lá, entrando nos estilos de vida. Existem lugares onde você vê centenários excepcionalmente saudáveis. Aqui no Brasil, o grande exemplo disso está em Veranópolis, lá no Rio Grande do Sul. E o que aconteceu ali, que ali foi colonizado por italianos que vieram de uma região da Itália, onde centenários saudáveis também eram comuns, eles trouxeram a genética. Mas não foi só isso, aí é que está.
eles também trouxeram uma outra coisa, que é a definição de qual é a participação de um idoso na sociedade. Sim. Em Veranópolis, a participação se espera que o idoso continue participando, que ele entre nas atividades em grupo, que ele tenha um papel. Em outras palavras, para pessoas assim, para grupos assim, o nosso conceito de aposentadoria, que é péssimo, no sentido de que seria assim, agora você vai aproveitar a vida. Bom, começou mal. Começou mal. Se você trabalhando não aproveitava a vida, você perdeu uma chance de ouro de procurar uma atividade mais satisfatória, porque isso te faria diferença lá na frente. Né? Se você for ver, então, como é que funciona isso. Então, Okinawa. Okinawa é um bom exemplo de idosos saudáveis, cognitivamente saudáveis. Qual é o hábito lá? O hábito é que a pessoa tem um propósito na vida. Isso é tão presente na cultura de lá, que no dialeto tem até uma palavra que significa isso mesmo, propósito na vida. E você tem que manter até o final. Agora, manter um propósito na vida significa duas coisas. Você fazer alguma coisa que tenha sentido e, aqui entra outra coisa, manter amizades por toda a vida. Com isso, eu estou dizendo que estilo de vida também muda as suas chances. Para aqueles solitários felizes, eu acho que nós não vamos recomendar nada, porque eles já estão felizes, mas eles, como eu disse, são exceção. Para a maioria de nós seria o caso de começar a ver isso, começar a procurar. A socialização ajuda, você ter uma atividade significativa ajuda, e tem uma coisa, isso já foi visto também, você estava falando agora há pouco do comprometimento cognitivo leve, né? Tem pessoas com comprometimento cognitivo leve que revertem para o envelhecimento normal, quer dizer, aquelas alterações que você via nos testes, que fechavam para você o diagnóstico, se é um comprometimento cognitivo leve, elas desaparecem. Infelizmente, uma parte dessas pessoas depois vai voltar a piorar, volta para o comprometimento cognitivo leve e pode ir para a demência. O risco deles é maior do que o da população em geral. Mas é menor do que o de quem nunca reverteu. Né? Bom, o que isso tem a ver com o que eu estou falando de estilo de vida? Uma vez foi feita uma investigação sobre como essas pessoas viam objetivos de vida. Se elas eram perseverantes nos objetivos. Sim. Se elas tinham a coragem de estabelecer objetivos. E adivinha o que aconteceu? Quem tinha mais chance de reverter do comprometimento cognitivo leve para o envelhecimento normal? Sim, as pessoas que mantinham, mesmo em idade mais avançada, assim não. Eu tenho objetivos que eu quero estabelecer e eu vou, uma vez decidido, eu vou cumprir. Então você veja que é uma grande constelação, que vai além do diabetes, hipertensão, obesidade. Tem mais coisas aí para você ver. E claro, nos fatores de proteção, atividade física. Vamos imaginar uma coisa. Você não gosta, nunca gostou. E aí, você vai a um médico e fala, olha, tá tudo certo, mas se você quer prevenir, você tem que fazer atividade física. Você pode se perguntar, mas agora faz diferença? Faz. Faz. Por exemplo, mesmo para quem... Isto... Repete, que deu uma paralisadinha. Você falou assim que vale a pena, mesmo que a pessoa já tenha uma idade avançada, vale a pena fazer atividade física. Já esteja com comprometimento cognitivo leve. Ainda assim vale a pena.
porque... E você poderia falar assim do comprometimento, doutor, falar do comprometimento cognitivo, que talvez pode ser que tenha pessoas aqui que não estão entendendo a nossa linguagem do comprometimento cognitivo. Tranquilo. Então vamos lá. Comprometimento cognitivo leve é a fase anterior à da demência. Olha, demência pode definir assim. Demência é uma progressiva alteração da cognição. Memória, linguagem, capacidade de planejamento, de execução, o que você quiser. Então, progressivamente, isso foi aumentando e chega uma altura que você começa a tropeçar nas suas atividades. Ou seja, você começa a ter uma perda funcional. Estas pessoas, quando testadas, vão mostrar que, de fato, objetivamente, elas têm dificuldade de linguagem, isso, aquilo, aquele outro. Isso é demência. Antes da fase de você começar a tropeçar, você pode ter, no dia a dia, dificuldades de memória, ou de linguagem, ou de planejamento. Você tem os testes alterados, mas você ainda mantém suas atividades. Isso é o comprometimento cognitivo leve. Sim. O problema dele é que quem tem comprometimento cognitivo leve tem uma chance bem mais elevada, mais ou menos 12 vezes maior do que a população geral, de evoluir para demência. E então, tem vários tipos de demência, vamos lembrar. Esta é uma situação de altíssimo risco. Sim. Né? E o que eu estava falando você já está, digamos assim, no mau caminho. Porque você já está com comprometimento cognitivo leve. O que você pode fazer se eu estou no mau caminho, eu vou o mais devagar possível. Sim. Porque eu quero me manter independente. Né? E aí, você nunca fez atividade. Não gosta. Você foi no médico. Ele examinou, foi feita uma avaliação neuropsicológica, mas você está fazendo tudo. E aí é dito para você, olha, você tem comprometimento cognitivo leve. Uhum. Tem várias coisas que você vai fazer. Uma delas é a atividade física. Eu acho que vocês podem se perguntar, mas agora não é tarde demais? Eu posso dizer uma coisa, cedo não é. Isso devia ter sido feito lá atrás, desde, como eu disse, da adolescência, da infância. Mas não é tarde demais no sentido que a atividade física pode retardar essa progressão para a demência. É isso. Então, para algumas coisas, nunca é tarde. Claro que se você esperou muito, você não está no seu melhor cenário. Mas não quer dizer que você não possa fazer coisas. O pior aí seria você passivamente ficar esperando acontecer o que você teme. Sim. Não é? Muito bom. E assim, a respeito, tem alguns estudos, inclusive eu sei que tem vários estudos, mas eu tive dando uma olhada esses dias, em um trabalho da Mioto, do Nitrine, lá do pessoal da neuropsicologia da USP, que até a Mioto foi minha professora, e eles estudaram idosos saudáveis. E com algumas estratégias de memória que eles usaram, eles viram, juntamente com o exame de imagem, a ativação de áreas do cérebro, e eles conseguiram identificar quais eram as áreas, quando eles estimularam a memória semântica, que eles apresentaram ativadas, e houve uma melhora no resultado, né, porque foi medido antes e depois dessa intervenção. E tem outros estudos também ligados às ciências contemplativas, que eles focam muito a atenção, a metacognição, a autorregulação da emoção, memória operacional, e acabam tendo também, né, depois de um tempo de treino, de cultivo, os resultados mais positivados, vamos dizer assim, mas eles aumentam os scores, né, os testes, depois da testagem a gente vê um aumento, isso, vamos dizer assim, em primeira pessoa e em terceira pessoa, no sentido de casos clínicos, eu também tenho observado isso, faço a testagem,
faço as intervenções, faço a testagem, mas exatamente nesse caso que você falou, ou de pessoas saudáveis ou pessoas com comprometimento cognitivo leve. Sim. Porque aqui a ideia é falar de estratégias de prevenção, né? Sim. Uma outra coisa que você pode se perguntar é, e uma vez a demência já instalada, mas isso é outro assunto, né? Não é o nosso foco. Ou mesmo déficit outra... cognitivo, né? Mesmo déficit já diagnosticado, né? Já tem lá algum grau de impacto funcional, ou seja, já preenche critério para demência. Mas isso é outro assunto. E Sim. A outra coisa, que é a outra roda desse carro, é a atividade intelectual. Sim. Você tem duas coisas diferentes aí. Uma é a pessoa com baixa escolaridade. Perfeito. A baixa escolaridade é um fator de risco. Sim. Ficou impresso ali. É um fator de risco. A atividade intelectual é um fator de proteção. Então, não estamos falando exatamente da mesma coisa. O que nós estamos falando é que a pessoa que não teve escolaridade suficiente, infelizmente, já adquiriu um risco lá na infância. Né? Que tem a ver com a reserva cognitiva, né? A prova disso é que ela não vai apresentar demência mais precocemente, se você comparar grupos. Porque ela não formou a reserva. Essa é a tristeza, né? Não precisaria ser assim, mas é. Sim, sim. E aí você pode pensar, aí é que tá. Você pode ver perfis. Eu sou do interior do estado aqui, e lá é mais fácil observar, porque você convive com muitas pessoas, dependendo do tamanho da cidade, com a maioria da população. O perfil com menos risco, provavelmente é da mulher que é magrinha, que raras vezes vai ao médico, ela tem lá uma artrite, alguma coisa, e que vive na rua, fazendo coisa de pessoa. Tem o perfil. E não por acaso o que ela está fazendo, ela já é saudável por natureza, ela não tem sobrepeso. Por ficar para lá e para cá, provavelmente ela já consegue diminuir, facilitar o controle, se ela vier a ter, de hipertensão, diabetes, tudo mais. Ela socializa, ela tem objetivos. Sim, estimula o cérebro. Sem ela perceber, ela já fez tudo certo. E estas são as pessoas que vão lá acima dos 90 felizes da vida. É só você olhar. Eu estou falando aqui, dificilmente você vai ver uma pessoa emburrada e obesa que chega bem acima dos 90. Inclusive do ponto de vista cognitivo. Realmente, muito interessante, doutor Paulo. Então, acho que é muito bacana isso, de estar marcando que tem sim a questão genética, mas, felizmente, existe aí a possibilidade, quanto antes melhor, é claro, de incluir um estilo de vida, nesse estilo de vida, comportamentos e hábitos que sejam estímulos, né, assim, que possam enriquecer a pessoa do ponto de vista cognitivo e que fisicamente também possa promover a saúde da pessoa, proteger, né, e isso vai abrindo essa possibilidade de que ela ou desenvolva muito mais tardiamente a perda de memória, como é o nosso título, ou que fique com esses pequenos esquecimentos pelo maior tempo possível, né, doutor? Porque na verdade nós estamos falando de duas coisas, né, dos fatores de risco, e os fatores de risco, eles são de dois tipos, né? Um é direto, por exemplo, isso que eu estava falando agora há pouco, né? Diabetes, hipertensão, obesidade. Sim. Tem um que é indireto, que é assim, deixa o seu cérebro mal preparado se o pior acontecer.
por exemplo, a baixa escolaridade. Né? Uhum. Isso é um lado. O outro lado é assim. Então você vai ter que dar um jeito de tentar administrar isso. O outro lado é, tá bom, meu cérebro não está particularmente em risco, mas eu gostaria que ele estivesse melhor protegido. Uhum. E aí você tem duas coisas diferentes, né? Por exemplo, a atividade física, ela tem um efeito direto. Né? Quando você faz atividade física regular, você reduz a deposição de beta-amiloide, Uhum. que é a proteína lá da doença de Alzheimer, né? Sim. A tal. A Você tal. reduz a atividade inflamatória. Sim. Então o efeito é diretamente em cima. Por outro lado, a atividade intelectual vai fazer isso, ela vai te deixar com mais sinapses. Então, você pode se dar ao luxo, não ao luxo, mas enfim, você pode perder antes de começar a tropeçar. Uhum. Tem uma pergunta aqui, Sumaia. Tem várias aqui. Nós estamos. Acho que tem uma pessoa que perguntou sobre a questão. Deixa eu só colocar aqui. Estou só procurando aqui que eu tinha colocado sem. Sobre a questão da trissomia do 21, sabiamente pode desenvolver Alzheimer precocemente, qual a chance das mães das pessoas com essa síndrome, né, evoluírem com a doença de Alzheimer, né, ela agradeceu, essa é uma pergunta. Depois a Bia, que foi minha aluna, obrigada por você estar aqui, Bia, ela fala também que conviveu com pessoas com demência e ela fala da importância da paciência. A Viviane está por aqui. Doutor Paulo, poderia comentar sobre problemas de tireoide e déficit cognitivo? Ai, querida, saudade, não tinha visto essa pergunta uma dela. outra coisa importante. Tem outra pergunta de baixo. Deixa você responder, depois a gente vê a do Márcio aqui. Isso, que é bem importante. Então, primeiro assim, sobre a tireoide. Na verdade, o hipotireoidismo, Viviane, aliás, obrigado aí pelo prestígio, Viviane. Eu estou super feliz. O hipotireoidismo pode levar a distúrbio de atenção. E claro que a pessoa desatenta não vai memorizar muito bem. Sim. Então você pode ver uma alteração cognitiva que é assim, não é nada fenomenal, mas que pode acontecer. Sim. Isso em si não é fator de risco. O que eu estou dizendo é claro que o hipotireoidismo tem que ser corrigido. Essas pessoas têm uma vida miserável quando ele é muito intenso, porque elas não conseguem se mexer, elas têm uma energia, por causa do metabolismo reduzido, qualquer coisa é extremamente trabalhosa para elas, qualquer atividade. Então, para o hipotireoidismo é isso, né? Não tem essa relação direta, mas pode piorar a situação. Né? Sim. A outra pergunta era sobre a trissomia 21, síndrome de Down. Então, na verdade, isso ficou mais evidente quando pessoas com síndrome de Down começaram a viver mais. Infelizmente, na idade adulta, elas podem começar a desenvolver de uma maneira mais ou menos precoce. Provavelmente entre os 40 e 50 anos. É horroroso, porque mais da metade vai desenvolver a doença de Alzheimer. É uma tristeza isso. Por outro lado, ser pai ou mãe de uma pessoa com a trissomia 21, com a síndrome de Down, não aumenta o risco. São coisas independentes, porque a trissomia é mais ou menos um acidente genético. É algo que aconteceu com aquela pessoa em particular. Né? Sim. Não é realmente geneticamente herdado. E o Márcio falou uma coisa importante. Quando a pessoa chega ao sistema de saúde, já está bem comprometida. Márcio, se fosse só isso, já seria bem ruim. Mas é pior que isso, viu? Infelizmente. Isso aí é um problema que vai ter que ser abordado um dia ou outro, porque não tem mais como ignorar isso.
Que é o seguinte, por que essas pessoas chegam tarde? Por que é que, né, elas demoraram tanto para procurar ajuda? E elas procuraram porque quanto mais avançada a demência, menor a chance de prevenir qualquer coisa. Bom, elas procuraram tarde, em primeiro lugar, de novo é uma corrida de obstáculo, porque tem uma chance de que no contexto lá do grupo delas, envelhecimento a ideia de envelhecimento é meio complacente. De assim, algumas pessoas têm uma concepção sobre envelhecimento normal que tolera falhas grotescas da memória, né? E isso não é envelhecimento normal. Isso é problema, pode ser depressão, pode ser outra coisa, mas não é normal. Você não espera isso. Envelhecimento normal, não vou falar diante de uma TO e de uma neuropsicóloga da área, se é que não tem mais profissionais aí, mas que eu saiba, envelhecimento normal, se você for avaliar, você encontra uma lentificação. E olhe lá. Sim, sim. Bem diferente do que aparece. Então, Márcia, o problema começa assim, em casa. Com um grupo que tem essa concepção. Envelhecimento admite falhas gritantes, grosseiras de memória. Admite falhas gritantes de comportamento. Então demorou. Mas não é só isso. Também vai ser necessário reformular na cabeça dos profissionais de saúde o que vem antes da demência. Sim. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: se uma pessoa tiver um bom discurso, bem articulado, que for sozinha no sistema de saúde se queixar, minha memória está ruim, tem uma boa chance que ela escute uma coisa mais ou menos assim. Isso é da sua cabeça. Fique tranquilo e volte para casa. Ou da idade, né? Da idade, a idade. A idade é uma beleza, né? E olha, você veja como esse cenário poderia ser mudado. Se você fizesse um treinamento melhor, isso tem que ser feito. Nós estamos nos esforçando para isso. Um treinamento melhor do profissional, mas aí é que está. Se você faz do profissional, você tem que fazer da equipe toda. Médicos, enfermeiros e agentes de saúde. Você já pensou como um agente de saúde bem treinado pode mudar muito melhor que um médico ou uma enfermeira um estilo de vida? Ele está dentro da casa da pessoa. Ele é que pode ser. Mas se eu, João, eu estou sabendo, o senhor tinha combinado que ia fazer as caminhadas e não está fazendo, o que está acontecendo? Qual é o problema, seu João? Então, veja que o atendimento em equipe faria a diferença. Se você for pensar do ponto de vista de economia em saúde, esse tipo de intervenção vai economizar dinheiro para o sistema. Isso seria uma atitude inteligente. Isso já foi feito em outros lugares, né? Isso ajudaria muito, nem entrando no aspecto humano da coisa. Sim. E aí estamos nisso. Doutor Paulo, tem uma outra pergunta aqui da doutora Carla, que ela está falando o seguinte: sempre muito boas colocações, parabéns, queria saber sobre lesões de infecções virais na adolescência e déficit cognitivo no futuro. Cara, você sabe que tem uma coisa nisso, que é assim, olha, dependendo da infecção que você tem, não é toda, hein? Não vamos entrar em pânico aqui. Mas vamos imaginar que seja uma infecção que gera uma resposta imune de longo prazo. Isso é, o organismo fica lá reagindo, né, assim. Isso aí pode facilitar a expressão da doença de Alzheimer. Isto não causa a doença de Alzheimer, são coisas diferentes. Isso aí é um fator de risco. E, na verdade, tem a ideia de que você deveria tratar com todo o rigor.
essas infecções justamente por isso. Não pensando nela só agora, que você tem que pensar mesmo, mas também lá na frente. Sim. Doutor, tá quase, porque eu quero aproveitar o máximo, doutor Paulo, então ainda você não vai embora não, tá faltando um pouquinho, mas fica com a gente. Mas então, doutor Paulo, e com relação assim a estudos também, assim, alguma coisa mais recente, você tem acompanhado algum trabalho assim que você vê, por exemplo, a participação, já que a Viviane, falar nisso, a Viviane, nós trabalhamos juntas aqui em Uberaba, você não sabe dessa história. E ela vem para a página para a gente contar isso. Nós trabalhamos juntas na rede municipal aqui em Uberaba. O Márcio estava falando, nós já, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, nós já fazíamos vários trabalhos aqui em Uberaba. Bom, mas é muito interessante estar vendo essa questão do quanto, né, eu acho que a gente poderia chamar atenção para a educação, vamos dizer assim, sobre a importância de ainda, né, quer dizer, ainda, muito já foi feito. Se eu comparar 40 anos, a 40 anos, 30 anos, dá para perceber o quanto a comunidade como um todo, independente do grupo do segmento que ela pertencesse, tinha uma desinformação, inclusive dos profissionais em geral e da própria ciência, né? Porque vários trabalhos ainda estavam sendo iniciados, estudos, outros nem ainda tinham iniciado, mas a gente vê que ainda hoje, mesmo assim, com muita coisa sendo feita, muitos trabalhos sendo produzidos, muitas evidências já encontradas, podendo lançar a mão da atividade física, da atividade cognitiva, já que a Viviane está aqui, não vou falar neuropsicológica, né, senão dá problema. E então, assim, mas muita coisa pode ser feita, que já se sabe que pode, e como você falou, pensando em doenças de Alzheimer, é uma benção, vamos falar assim, né? Que existe já todos esses recursos. Eu lembro, meu primeiro paciente aqui em Uberaba que eu recebi, ele tinha 5 faculdades, doutor. Então, se a gente fosse pensar a reserva cognitiva, ele tinha 50 anos, ele tinha isso em 89. Né? Eu só conhecia a doença de Alzheimer porque eu era, assim, eu ia em todos os congressos de geriatria e gerontologia, então eu já tinha essa informação porque eu era gerontóloga já. Mas não existia nada, nem neuropsicologia existia, então eu acho que ainda falta informação, já que o Márcio colocou isso, você colocou muito bem, né? Faltando um pouquinho de tempo, mas eu vou parar de falar para você falar. Não, olha, eu acho que assim, você veja que, aliás, como qualquer prevenção, isso depende de você sensibilizar do problema. Particularmente, eu acho, se fosse assim, você só pode escolher uma coisa, só uma. Eu escolheria assim, eu gostaria que todos, profissionais, a população, tivesse uma boa ideia do que é o envelhecimento normal. Porque o resto a gente dá um jeito depois. Já está de bom tamanho, né, doutor? O resto a gente fez depois. Né? Exato. E claro, eu queria também dizer que quando nós falamos, você falou, tinha 5, né, cursos. Algumas vezes as pessoas olham isso e falam, tá vendo? Isso tudo é lorota. Tá vendo? Olha aqui, até aí você tem prêmio Nobel que teve Alzheimer. Uhum. Você pode pensar de outra maneira. Sim, teve. Como todos sabemos, isto é um fator de proteção. Isto não é uma garantia. Sim, perfeito. Isto pode significar outra coisa também. Esta pessoa que tanto estudou na vida teve... Vamos cair. Porém, veja, ele começou aos 75. É possível que se ela não tivesse feito todo 50 anos. Que tiver, aí pode ser familiar, né? Familiar é jogo duro. Familiar não tem perhaps, não tem... Né? Porque ali você tem um mecanismo muito bem estabelecido. Exato. Mas só você vai ter... depois aos 70.
Você vai precisar de voltar, que ele vai te derrubar, já acabou. Vou te chamar outra vez. Despede de todo mundo, gente. Beijo a todos, doutor Paulo. Muito obrigada. Você vai voltar, hein, doutor? Não acabou, não. Beijo a todos. Obrigada pela presença.